tudo bem com vocês? Tranquilo? Nós estamos aqui, mais uma vez gravando uma videoaula para vocês, tá? Dessa vez é para o terceiro ano, tá? Terceiro ano do ensino médio da Escola Nery. Estamos aqui fazendo uma aula de revisão, lembrando que as nossas aulas são de revisão porque nós estamos retomando alguns conteúdos que talvez tenham sido esquecidos pela quarentena, né? Esse momento ruim, né, que nós estamos vivendo, esse momento de ficar em casa, mas ficar em casa aprendendo, ficar em casa com conteúdos prazerosos, né? Bora para mais uma aula? Vamos embora? Você também que não é da Escola Nery, que quiser acompanhar as aulas, fiquem à vontade, tá? Espero ajudar a todos, principalmente com o conteúdo de história, que é tão abordado nos vestibulares, né? É tão abordado nas provas que nós vamos falar agora, tá? Que é o chamado imperialismo, beleza? Galera, vamos lá, que vocês já assistiram isso aqui, então eu vou comentar de uma maneira que dê pra gente entender um pouco mais sobre o assunto. Bora lá então. Imperialismo. Eu trouxe aqui para vocês, para começar o assunto, um mapa, né? Um mapa da África, tá ok? Do África, ó, um mapa com pessoas puxando esse mapa, né? Querendo pegar esse mapa, querendo pegar a África para eles. É isso que está sendo representado na foto. Mas veja, quem são essas pessoas? Então nós já começamos a fazer aqui uma análise já de charges. Nós começamos a fazer uma análise aqui de imagem, tá? Que é muito cobrado de vocês, essa habilidade, né, que você tem que ter de visualizar e identificar, saber identificar aspectos dentro de uma linguagem, dentro de uma figura, né, que é uma imagem, tá certo? Então olha lá, quando você pega o mapa aqui, você logo vê que esses homens que estão puxando o mapa da África para eles estão vestidos de uma forma que é muito fácil de identificá-los. Nesse próprio mapa, você tem aqui nomes, né, em cima dos personagens. Mas se não tivesse, por exemplo, se a imagem não trouxesse o nome dos personagens, nós conseguiríamos identificá-lo pela vestimenta. Isso é importante. Olha lá, um exemplo. Aqui você tem a Espanha, ó, no seu traje típico, né, parecendo ali um toureiro, né, aquelas ombreiras, as cores, né, que esse vermelho, esse amarelo, né, o símbolo de Portugal. Aqui Itália com a sua boina tradicional, né. Então são várias características do vestuário que dá para a gente colocar ou entender quais são os países que estão querendo o continente africano aqui, né, para si, né, que é uma das questões do imperialismo, porque imperialismo nada mais é do que você expandir o seu território, né, você dominar outras áreas, né, e muitas vezes não precisa estar presente para isso, né. A dominação ela pode ser cultural, ela pode ser sem ser feita de maneira presencial. A gente vai falar isso daqui a pouco, beleza? É muito importante que você tenha foco nisso, né? Que o imperialismo nesse século XIX aqui, ele é um imperialismo que nem sempre você precisa estar presente para fazê-lo. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Voltando a falar aqui das representatividades, tá? É muito comum isso acontecer em questões. Veja, animais, por exemplo. Alguns países, em determinados períodos históricos, são representados por animais. Você pega os Estados Unidos, que tem sempre como símbolo uma águia branca. Você vê lá, durante a Segunda Guerra Mundial, né, a águia branca, a águia, né, representando a imagem dos Estados Unidos. A águia negra representando a imagem da Alemanha. Muitas vezes aparece lá uma simbologia e você tem que fazer a atividade e você não consegue distinguir. Outros países, como a Rússia, que é representada normalmente pelo urso, né? A Inglaterra representada pelo leão, a Itália representada pelo lobo, né? Lembra a loba, né? Da história de Rômulo e Remo, né? Você tem um galo, por exemplo, que representa a França, entre outros países, né, que são representados. O Brasil, por exemplo, muitos dos alunos me perguntam, e o Brasil, professor? O
Brasil também é representado por animais, né? A gente tem o tucano, por exemplo, que é um símbolo brasileiro de representatividade. Nós temos também a cobra fumando, né? No Brasil as coisas são um pouquinho diferentes. Então você tem no Brasil, por exemplo, a cobra fumando que representou o Brasil. É muito interessante essas imagens e como esses países são representados. Olha, vou mostrar para vocês uma outra figura que acaba acontecendo também nessas questões imperialistas. Olha só, repara, isso aqui, né, uma pizza, existem aqui pessoas ou figuras cortando uma pizza, repartindo, como se fosse repartir essa pizza, né, cada um com uma faca na mão, querendo o seu pedaço, né, e você pode analisar que na pizza, né, tá escrito aqui China, né. Embora a pizza ela representa o mundo, porque nesse período aqui, ou até antes desse período, né, você tem uma visão de terraplanismo muito forte, né? As pessoas acreditam ainda na terra plana e talvez essa pizza ela simbolize, vamos dizer assim, esse mapa, né, mundial, ou pelo menos uma parte do globo terrestre. Você tem eles cortando essa pizza como se fosse dividir entre eles o mundo, como se fosse dividir entre eles parte do território fora, né? Porque o imperialismo é isso, como eu disse, é uma invasão, digamos, um aumento do seu território, das suas áreas de influência, tá beleza? Olha só como as representatividades aqui elas acontecem. Vamos lá. Quando você pega essa imagem aqui, onde eu estou apontando, você vê claramente que é uma mulher com uma coroa, né? Essa mulher está usando uma coroa. Então, e pela postura e pela coroa, você já teria que identificar aqui que se trata da rainha da Inglaterra, né? Vê a Inglaterra como essa figura que porta uma coroa, né? Quando você vem para outra imagem ao lado, você acaba identificando ela como um alemão. Por quê? Olha o chapéu de guerra alemão aqui, né? Com sua águia no centro do capacete. O próprio capacete ele é pontiagudo, que é um capacete típico da Alemanha, utilizado na Primeira Guerra Mundial, inclusive, né? Que esses homens representam esse soldado alemão. Beleza? O Japão é muito fácil identificar. A França, pelas cores, olha, da bandeira no ombro de uma mulher, né, que se lembra muito a questão da Revolução Francesa, que foi representada dessa forma. Então, veja, essa charge muitas vezes cai, e se você não conseguir interpretar as representatividades, você não consegue analisar as questões, não consegue fazer a analogia que é necessária aí para algumas atividades. Olha lá, uma outra coisa legal de analisar isso aqui. No imperialismo, vocês já viram que quem fica com a maior parte do continente africano, quem fica com a maior parte do continente asiático é a Inglaterra e a França, né? Elas que vão possuir o maior número de colônias. Os outros países vão possuir colônias, mas não na quantidade e nem acho que na importância que esses dois conseguiram. Mas quando você parte para esse tipo de análise de charge, você vê que quem está sentado partindo primeiro o mapa aqui é a própria Alemanha, né? Note, né, que a Alemanha que está centralizada no meio da imagem, os outros parece que estão assistindo, ela está flertando aqui, ó, com a Inglaterra, mas é ela que está rasgando e pegando um pedaço dessa pizza para ela, né? E isso acontece de fato? Ou essa é uma imagem, uma espécie de fake news ou uma propaganda utilizada para dizer o seguinte: olha, aqui quem promove ou quem provoca o imperialismo talvez seja a Alemanha. Olha que interessante isso. Então é uma análise histórica que a gente tem que fazer, como a gente não faz na maioria dos fatos. A gente simplesmente olha uma imagem e pega aquilo como verdade. Precisa ver se realmente um fato ele é real ou se tem alguém querendo manipulá-lo para deixar, olha, tal país que é o responsável por aquilo, ou tal pessoa, né? Tá cheio de fake news hoje aí
e a gente tem que saber a intenção de quem produz a informação, né? E olha que interessante, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá ok? Vamos para o outro quadro? Olha, aqui nós temos algo muito interessante, que é o chamado colonialismo do século XVI ao século XVII. Uma outra coisa que meus alunos costumam fazer confusão é quando nós tratamos, o colonialismo, né, de séculos diferentes. Porque aqui, quando eu falo de colonialismo, nós estamos falando das colônias no século XVI e no século XVII que tem características diferentes. Fica atento aí, porque muitas vezes esse colonialismo ele também vem com o nome de imperialismo. Hoje bem menos. Nos vestibulares eles costumam hoje, ou nas avaliações, ou nas atividades, a separar colonialismo uma coisa e imperialismo outra. Mas algumas questões traz também imperialismo, porque não deixa de ser, né? Quando Portugal, por exemplo, vem para o Brasil, quando a Espanha vem para a América, né, ela está aumentando a sua área de influência, conquistando os novos territórios. Isso também é imperialismo. Só que existem diferenças entre o imperialismo do século XVI e XVII para o imperialismo que nós estamos vendo, que é o imperialismo do século XIX. Beleza? E isso é muito importante. Olha lá, quais são as características então do colonialismo, do imperialismo do século XVI e do século XVII? Eu já adiantei aí que é aquele imperialismo onde Portugal chega aqui no Brasil, onde a Espanha chega, por exemplo, no resto da América, a própria Inglaterra nos Estados Unidos, e vão colonizar essas áreas. Mas nesse período da história, é muito importante a gente entender algumas características. Por exemplo, quais são as características? No século XVI e XVII, nós temos o trabalho escravo. Lembra? Do índio, do negro, né? Atuando como escravos aqui nas colônias, né? Aquela questão da submissão do ser humano ao seu senhor, ao seu dono, é uma coisa horrível que nós já tivemos aqui, tá? No século XVI também, nós temos as colônias produzindo agricultura, né? Produzindo matéria primária, né? A madeira, por exemplo, no caso do pau-brasil, a cana-de-açúcar, depois é um outro caso brasileiro, as drogas dos sertões, enfim, uma série de produtos, o cacau, muito importante na América, o tabaco, mas enfim, essas colônias, elas serviam simplesmente para produtos agroexportadores, além de metais preciosos, ouro, prata, diamante, entre outros, mas esse material saía daqui e era exportado para a Europa, né? E lá ele ganhava o mercado europeu, né? Enriquecendo assim os países. Esses países, ele praticava aquilo que nós chamamos de mercantilismo. Lembra do mercantilismo? Né? Que é aquela intenção de acumular, né, capital, né? De praticar a balança comercial favorável, né? De praticar aí o acúmulo de capital, né? Um pré-capitalismo, alguns chamam de pré-capitalismo, né? Então, olha só, nós não temos um desenvolvimento industrial ainda, nós não temos um capitalismo no modelo que nós conhecemos hoje, tá beleza? Isso é muito importante porque as características aqui, elas são totalmente diferentes. Uma coisa que nós vamos ter no colonialismo é o chamado pacto colonial, onde a colônia ela só pode vender ou comprar coisas da metrópole. Lembra disso, né? Então, veja que são características próprias do século XVI, do século XVII, e aí você não pode confundir as duas coisas, tá bom? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês aí. Uma outra coisa interessante aqui, então, já diferenciando, se o colonialismo do século XVI e XVII tem aquelas características, então quais são as características, quais são os preceitos do imperialismo ou do neocolonialismo, que é o que nós estamos estudando? Inclusive, a palavra neocolonialismo, neo novo, colonialismo, novas colônias, né? Novas formas de colonizar, diferenciando novamente lá do século XVI e XVII agora para o século XIX, tá? Então presta atenção nesses detalhes. Quais são as características?
Características do imperialismo moderno, você tem aqui a industrialização. Olha que interessante, no século XIX agora, parte do planeta passa a estar industrializado, né? Você tem ali máquinas agora fazendo serviço humano, né? Você não tem mais só o trabalho manufaturado, você tem a maquinofatura agora, e essa maquinofatura ela vai acelerar o processo, né, de produção, né? Ela vai dinamizar o processo de produção. Nós vamos ter aqui o início do que nós chamamos da era capitalista, né, desse mercado que nós temos hoje. O trabalho ele passa a ser assalariado na maior parte das colônias invadidas no século XIX, tanto seja pela Espanha, seja pelo Portugal, seja pela Inglaterra ou pela França, né, por país que quer que seja, nós vamos ter normalmente uma das características a industrialização e o trabalho assalariado, tá? Nós temos também uma outra característica que é a exportação de produtos industrializados. Então, eu aproveito sim essa matéria-prima, mas eu industrializo, eu modifico ela, né? Transformo o algodão em roupa, o metal em panela, em utensílios, e aí eu consigo vender isso para o mundo, né? Isso é importante, né? São características desse neocolonialismo. O capitalismo, como eu já disse aqui, e a exploração e a exportação da compra do campo para a indústria. Desculpa aqui, a exploração do campo para a indústria. Então você vai ter aqui uma exploração do campo voltado para a produção industrial, né? É o campo que trabalha aí no modelo para beneficiação de produtos, para transformá-los em produtos industrializados. Tá? Isso é muito importante. Você vai industrializar o campo também, novas máquinas, aumentando a produção agrícola, aumentando a produção de matéria-prima. E a exploração de metais preciosos. Muita gente confunde, fala assim, professor, então eles não têm mais interesse aí pelos metais preciosos que eles tinham no século XVI e no século XVII? Claro que tem. O ouro, a prata, o diamante sempre foram importantes, né? Como se você achasse dinheiro no chão, né? Então, um material nobre que vai ser aproveitado sempre, até hoje muito aproveitado, né? Até no Brasil, por exemplo, a gente fala na Amazonas com ouro aí, né? Muitas pessoas falam sobre explorar a Amazonas porque, segundo alguns, lá teria bastante minério, né? Isso é assunto para uma outra hora. Bom, uma outra coisa importantíssima que nós temos que ressaltar nessa aula são as causas, né? As causas do imperialismo, né? Por que ele acontece? Né? Como ele é promovido? Isso é interessante, isso é uma pergunta boa de se fazer. Você que está aí me acompanhando, já deve ter feito essa pergunta, inclusive. Bom, primeiro nós vamos ter uma revolução industrial na Europa, ali no finalzinho do século XVIII, começo do século XIX. E aí é importante a gente ressaltar a diferença entre revolução industrial e industrialização. Veja, quando nós falamos em revolução industrial, nós não estamos falando no surgimento da máquina, mesmo porque a máquina é anterior a isso. Quando nós falamos que a máquina ela é inventada, surge para substituir o trabalho aí, manual para um trabalho mecânico, nós imaginamos o seguinte, aquele país tem máquinas, ele é industrializado. Não. Quando nós falamos em revolução industrial, nós estamos dizendo que a produção através da máquina, ela tem uma certa influência sobre o PIB daquele país, né? Então veja só, a Inglaterra, por exemplo, não é o primeiro país a ter máquinas, né? Existem relatos de países anteriores a ela a ter máquinas, porém vai ser o primeiro país onde as máquinas elas vão fazer diferença no PIB ou no mercado daquele país. O Brasil, por exemplo, ele vai ter máquinas, né, algumas, porém a sua revolução, a sua indústria pujante mesmo, a sua indústria, a grosso modo falando, ela só vai surgir lá na época Vargas, né? A gente vai ter lá o Vargas tentando trazer, você tem no Segundo Império um exemplo, o Barão do Mauá, trazendo alguns
eventos, a linhas férreas para o Brasil, você tem alguns elementos de maquinário no Brasil, mas só isso não mostra que o Brasil é um país industrializado, porque essa quantidade de máquina não vai fazer muita diferença no PIB brasileiro. A gente vai ser sempre um país muito mais ligado ao campo, a esse campo não industrializado naquele início de tempo, do que a uma indústria, digamos assim, de grande porte, tá certo? Então veja, é diferente entre ter máquinas e se fazer uma revolução industrial, tá ok? Próximo passo aqui, uma outra causa é a expansão da industrialização para o restante da Europa, né? Uma superprodução. Veja, nesse início aqui que a revolução acontece na Inglaterra, aos poucos outros países vão tentando também fazer a sua revolução industrial, né? Não ao mesmo tempo, é lógico, essa revolução industrial ela vai chegar em determinado período a países, uns mais cedo, outros mais tarde, mas enfim, uma parte da Europa passa agora a se industrializar e a produzir, né? E essa produção ela vai superar, ela vai criar um superávit, né, de produção. Você vai ter ali uma grande quantidade de produtos e pouco consumo, né? Só um minuto aqui. Lembrando que a população mundial nesse período aqui, ela consome muito pouco, né? É muito simples você entender o consumo nesse período aqui. Se você perguntar aí para seus avós, ou perguntar aí para uma pessoa aí que tenha 60, 70 anos, provavelmente ela fale, olha, na minha época a gente tomava refrigerante uma vez por ano, furando a tampa da garrafa e bebendo no bico, né? A minha mãe costurava as minhas roupas em casa, a gente ia lá, comprava um metro de tecido e ela fazia. Enfim, quando você tem uma população que tem uma mentalidade de consumo dessa forma, você tem pouca venda, e se você produz bastante, esses produtos começam a ficar estacionados, e isso causa um problema para a indústria, né? Então era necessário ampliar o mercado, era necessário criar uma cadeia de consumo, né? Mudar a mentalidade da maior parte dos países, principalmente países no continente africano, países no continente asiático, né, e americano, para que esses países tivessem essa mentalidade do consumismo. Olha que interessante, o imperialismo ele é muito ideológico também, tá beleza? Então, invadir esses países agora e levar para eles essa industrialização, esses produtos industrializados, seria uma forma de aumentar aí a eficiência da própria industrialização, a eficiência desse mercado capitalista, beleza? Você vai ter também aqui a procura por uma mão de obra, né? Essa mão de obra que são as pessoas agora que vão para a indústria, né? Mas uma mão de obra barata, lembrando, se paga muito pouco ao trabalhador das indústrias. Nesse período aqui você não tem leis trabalhistas, né? Não há pessoas morrendo na chaminé das indústrias, há pessoas, e é um tema polêmico, né? A gente fala aí de direitos dos trabalhadores e a gente vê como que está sendo mexido nesses direitos dos trabalhadores, algo que foi conquistado com muito sangue, né? Com muito suor. A gente vê aí e fica triste como historiador de como lá no início da indústria, a mãe um exemplo, a mulher que ficava grávida, ela seria dispensada, né? E não teria férias remuneradas, não teria auxílio para nada. Essa trabalhadora que muitas vezes trabalhava 12, 15 horas por dia lá no início da industrialização, e alguns trabalhadores chegando a morrer de exaustão, salários baixos e trabalho ruins, com péssimas condições, insalubre, né? Então a gente tem tudo isso dentro dessa mão de obra aqui. Matéria-prima também, esses países eles vão buscar matéria-prima, principalmente ferro, né? Carvão, né? Que a maior parte do combustível dessa indústria agora é o carvão mineral, né? Então esses países vão buscar digamos, esses materiais, essa matéria-prima fora do seu território, né? Lembrando que a maior parte dos países não tem tudo, ninguém tem tudo no seu território.
né? Por exemplo, o Brasil exporta uma boa parte do seu trigo, e o trigo é importante, né? Vamos lá, faz pão, faz um monte de produtos à base de trigo, mas nós temos que exportar, porque a nossa produção de trigo ela não é suficiente, né? Então, ir buscar esse material fora com baixo custo, pagando pouco, era interessante, né? E mercado consumidor, vender esses produtos produzidos para alguém. Então veja, quando a gente fala em mão de obra barata, quando a gente fala em matéria-prima barata, a gente encontra aqui uma maneira de também baratear a produção, né, desses produtos industrializados para que todos tenham acesso a ele, né? Depois a gente vai entrar naquele chamado Fordismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a tentativa de baratear o custo desse produto para que todos possam consumir, né? Esses trabalhadores agora que ganham salários baixos e que vão gastar o seu dinheiro comprando esses produtos industrializados. Olha aí, eu exploro e crio um mercado consumidor, uma cadeia de mercado consumidor, né? Sem contar da propaganda que vai ser feita aqui sobre esses produtos, tá bom? Mas agora uma parte importante, eu quero que vocês prestem muita atenção, que isso é muito perguntado, é que isso tudo parece ser muito sórdido, né? Você fala que vai invadir um local, tomar esse local para ti, explorar a população daquele local e transformar a cultura, pensando em bens, pensando em dinheiro, acaba ficando meio que estranho isso, né? Parece algo cruel demais. Então, para minimizar essa questão da crueldade, esses europeus vão trabalhar com ideologias. Como eu falei, as pessoas sempre procuram inverter as situações, principalmente aqueles que estão, digamos, ocupando uma boa parte do poder, que controla as informações. Olha que interessante, para a gente comparar isso com a realidade. Olha como as notícias chegam até a nós, né, a nós, e ver como que elas chegam distorcidas e como que eles tentam manipular as informações para levar as informações para aquilo que eles querem que nós acreditemos, né? Isso é interessante. Veja, eles já faziam isso antes, né? Olha o jogo que a Europa vai fazer, por exemplo, usando o darwinismo social. Lembrando que o darwinismo social, o darwinismo biológico, ele é uma seleção, né? Uma seleção natural. Darwin dizia que o ser que não evolui, ele acaba morrendo. Existem seres mais adaptados e menos adaptados, seres mais fracos e seres mais fortes, né? Ele vai comparar, por exemplo, quando Darwin vai fazer a teoria, a girafa, né? As girafas maiores conseguiam comer as folhas do alto das árvores e as menores não conseguiam. Então as menores morriam e elas não estavam adaptadas, elas eram inferiores. Só que os europeus, né, vai haver uma ideologia, um discurso na Europa muito grande, levando isso para o lado político, né, para a questão do próprio ser humano, muitas vezes, para praticar a política. Por exemplo, nesse contexto, algumas pessoas vão dizer que há seres humanos melhores e seres humanos piores, seres humanos mais adaptados e seres humanos não adaptados. Isso cria um problema. Inclusive, alguns vão dizer que o nazismo, o cerne no nazismo está aqui, na teoria do darwinismo social, onde acredita-se que existem seres humanos mais adaptáveis e seres humanos menos adaptáveis. Veja, isso é uma verdade? Se a gente for levar isso em consideração, a gente tem que entender então que, sei lá, um branco é pior que o negro, ou um negro é pior que o branco, né? O asiático é melhor ou pior, né? Então, veja, é um assunto difícil de ser abordado, é difícil de entender como isso é colocado por alguém, mas que foi muito utilizado aqui no imperialismo. Então, note, eles vão usar o darwinismo social para invadir a África, fazer a inversão política. Nesse momento aqui, os europeus fazem uma propaganda de que eles, os europeus,
tinha um fardo muito grande. Eles teriam que ir na África, que são seres, segundo os europeus, tá, gente? São seres inferiores, tá, aos europeus, né, os negros. Os asiáticos são seres inferiores aos europeus e eles precisariam de ajuda para evoluir, porque senão essa raça ou ela desapareceria ou ela ia se miscigenar com a população e enfraquecer a própria população europeia. Olha o absurdo que é isso, né? Então, eu crio uma informação dizendo que um negro precisa de mim e que eu estou ajudando ao ir lá, ao invadir aquele país para levar para eles a tecnologia, né? E isso me lembra até uma história, né? Eu conto para meus alunos. Veja, uma vez um grande empresário, né? Um cara de uma cadeia produtiva muito grande estava passando na margem do rio, de um riacho, e viu um rapaz com uma canoinha pescando. E aí ele para ali próximo ao riacho e pergunta pro rapaz: por que você não compra um barco maior? E o rapaz pescando, simples, né? Mas para quê? Porque se você comprar um barco maior, você consegue depois pegar mais peixes. Mas o cara novamente pergunta: mas para que mais peixes? Porque mais peixes você vai conseguir vender uma maior quantidade e aí você vai comprar um outro barco. Mas para que outro barco? Ainda continuava indagando. Porque comprando outro barco, você coloca alguém para trabalhar para você, e aí mais peixes, mais dinheiro, mais barco, mais peixe, mais barco, logo logo você vai ter uma indústria da pesca. Aí a última pergunta do cara falou: para quê? O empresário disse: porque aí você vai viver sossegado. E o carinha com a vara lá pescando falou: mas, quer dizer, para que eu vou ter que correr tanto atrás disso se eu já estou sossegado, eu já estou ali numa tranquilidade do riacho com a natureza próxima de mim? Mas é o convencimento, né? E aqui é o que o darwinismo social tenta fazer: convencer as pessoas de que elas estão erradas, né? De que essa invasão é boa para elas, ou pelo menos tentar convencer eu que eu não estou sendo tão malvado assim. Uma das duas coisas, né? Porque invadir usando uma desculpa dessa, né? Invadir usando um discurso desse, e o pior é que a maior parte dos europeus acreditavam e realmente compravam a ideia que os africanos eram piores e que eles mereciam ser invadidos, assim como os asiáticos, assim como aqui na América. Tá, beleza? Esse darwinismo social aqui que vocês vão ter lá na prova de vocês. E aí nós já começamos a falar aqui de algumas consequências, né? De imagens que também caem em avaliações e que pode ser algumas consequências. Veja lá, que você tem a África, o continente africano, né? Notem que ele está totalmente vazio, né? Foram retiradas aí dele tudo, né? E levado para a Europa, levado aqui para a América do Norte. Depois, em relação à América do Norte, nós vamos discutir isso melhor, tá? E aqui, um europeu, dá para ver aqui basicamente pela utilização de charuto, né? Parece muito aqui com o senhor Europa, né? Aqui parecendo comendo, né? Fazendo uma sopa de africanos, né? Notem pelas mãos erguidas e o garfo e a posição do garfo e a faca. Como se, olha, nós vamos tirar tudo deles, e que de fato aconteceu, né? A gente vai ver depois as consequências disso. Bom, e na América? Aqui, ó, não dá para ver muito bem, mas eu já coloco a tela daqui a pouco para vocês. Está escrito aqui o imperialismo na América, tá? Esse é um outro tipo de imperialismo. Essa é uma analogia que nós vamos fazer já agora no final da aula, tá? Para depois a gente continuar numa outra videoaula, beleza? Então, na América, esse imperialismo ele vai ser um pouquinho diferente, né? É aquela diferença que eu falei, não é um imperialismo muitas vezes de ocupação, é muito mais um imperialismo mental, ideológico, do que aquele que foi feito na África, por exemplo, que é o de invasão, né? Aqui no século XIX, beleza? Então veja, na América a gente vai ter uma grande influência dos Estados Unidos. É os Estados Unidos que vai promover esse imperialismo como até hoje promove, né? Mas de qual maneira? De que forma?
Eu falo que o imperialismo americano, ele é até mais inteligente do que o imperialismo europeu. Não há necessidade de uma invasão, né? Você deixa os governos, você deixa as pessoas com esse sentimento de nacionalidade, mas pessoas que não estão no controle. Um exemplo, a maior influência, né, cultural da América, do continente americano, é os Estados Unidos. Os filmes, as séries, né? Hoje eu vejo assim que os Estados Unidos está tão presente aqui no Brasil sem estar aqui. Ele está presente nas suas grandes indústrias, nas suas grandes multinacionais. Ele está presente na música, ele está presente no filme, ele está presente na série. E ele faz nós nos sentimos inferior, que é a questão do darwinismo social, porque a maior parte dos brasileiros acabam idolatrando muito mais os Estados Unidos do que muitas vezes o próprio país. Isso é interessante, mas não é culpa deles, é uma construção cultural. Veja, hoje é muito mais fácil encontrar no Brasil comércios com nome inglês para parecer mais chique, ou seja, superior, do que com nomes em português. Você pega assim, eu nunca vi falar assim, loja de animais, né? O pessoal coloca pet shop, né? Para parecer aquela questão chique, né? Aquela questão de, olha, é algo diferente, né? Entendeu o que eu estou dizendo? E você vê essa cultura sendo colocada o tempo todo, né? Pela mídia, por nós mesmos. Parece que virou até um hábito isso, né? Quando o Brasil lança um produto, o brasileiro tem o costume de falar, isso vai ser uma merda, né? É brasileiro, isso não funciona. Olha como nós desvalorizamos o nosso país. E muita gente fala, patriotismo, nós sou patriota. E aí, esse eu sou patriota é muito interessante, porque ele fala, eu sou patriota, mas fala, tá vendo o exemplo dos Estados Unidos? Tá vendo? Então, sempre reforçando a América, né? Ultimamente, a gente, além da América, tem como se diz, feito uma parceria com Israel também. Então, são países influenciadores, digamos assim, da cultura brasileira. E olha como isso é presente. Eu falo que esse imperialismo no Brasil ele acontece de uma forma tão forte, tão presente ainda hoje, que eu digo o seguinte: se, por exemplo, a Coca-Cola colocasse uma lata de bosta, de estrume, de merda, de vaca, na prateleira do supermercado, todos comprariam. Você que está assistindo, todo mundo compraria. Por quê? Professor, eu não compraria. Não, você não compraria? Olha, tá cheio de produtos aí que a gente acaba comprando por ser moda, né? Por estar constituindo uma moda. Eu sou de uma época mais antiga, mas vocês devem lembrar, por exemplo, a corda de pular da Coca, né? Cara, você tinha que catar lá tampinhas, reunir lá 10, 15 tampinhas, comprar a Coca, dar lucro para os caras, pegar essa tampinha, né? Levar até um supermercado, até um ponto de troca, de coleta, dar mais lá 10, 15 reais, e aí você ganhava uma corda de pular, né? E a corda de pular, cara, ela era interessante. O cara nem pulava a corda, mas só porque ele tinha o nome Coca-Cola nos pegadores, né? A corda era da Coca, o cara se sentia mais importante. Pô, vai lá, pega o varal do tamanho, passa uma faca aqui, uma tesoura, sei lá, pega um pedaço do varal e pula. Ela vai bater no C, lógico, tá errado. Mas, por que não pular com um pedaço de borracha, por exemplo? Ou com uma corda comum? Né? Por que tem que ser a da Coca-Cola? Entendeu? Como nós compramos produtos que não servem para mostrar para quem a gente não gosta. Muita gente fala assim, aquele ditado: compramos aquilo que não precisamos, o dinheiro que não temos, para mostrar para quem a gente não gosta, né? Isso é uma realidade muito dura, né? E nós fazemos isso mesmo, eu faço, todo mundo faz. Então, é essa a presença do homem americano aqui na América. Veja, super-heróis, vamos lá para os super-heróis, né? Você pega aí o Homem de Aço, Superman. É um super-herói
que veio do espaço, que caiu justamente nos Estados Unidos, veste as cores da bandeira americana e defende os Estados Unidos de qualquer ameaça, né? Qualquer ameaça, aí todo mundo errado, menos o americano, né? No filme do Superman lá você acha vilões de todos os lugares, mas o povo americano não, né? O próprio Homem-Aranha, né? Que apesar, não sei se existe uma aranha que é vermelha e azul, né? Que carrega as bandeiras dos Estados Unidos, mas surge lá. Na minha época tinha o Rambo, por exemplo, o cara derrubava helicóptero com uma pedra, ia pro Vietnã, matava todo mundo, sabendo que os Estados Unidos tomou um pau na guerra do Vietnã, né? Proporcionalmente. Eles falam que não, mas proporcionalmente tomou um pau e teve que se retirar. Mas no Hollywood, né? Na imprensa cinematográfica, você tem mudanças em relação a isso. Olha que interessante, né? Essa deturpação da realidade, né? Fazendo com que eles saiam com uma visão privilegiada, prevalecida, né? E dessa forma os Estados Unidos foi dominando a América. Hoje nós vendemos muito mais produtos americanos, a influência dos Estados Unidos é muito grande na América, não só na América, mas no mundo, por conta dessa mentalidade. Eu quero que vocês entendam isso. Eu expliquei para vocês entenderem que esse sentido cultural de imperialismo ele está impregnado na sociedade. Ele domina até a alma da gente. Ele domina as nossas vontades, né? Eu tenho vontade do iPhone, eu tenho vontade de ser americano, né? Olha a que ponto chegamos, a que ponto que esse imperialismo impõe a nós uma dominação cultural. Olha como isso é perigoso, né? Mas lá no começo do imperialismo, era feita uma chamada de política de Bismarck. Cuidado que isso cai na avaliação, tá? A política de Bismarck é política do grande porrete, né? Fale manso, mas com porrete na mão. Os Estados Unidos sempre fez isso. Olha, eu negocio, né? A minha ideia é, vamos fazer um negócio aqui, mas se não der certo, eu estou com as armas prontas para entrar em cena. Os Estados Unidos sempre produziu um grande poderio de arma para deixar a população mundial ou até a América em alerta. Falar, os caras são poderosos militarmente. Eles não usam mais tem, são poderosos, né? Então isso traz medo, né? Isso é a mesma coisa que um cara lá da tua sala, né? Cara fortão, ser pequenininho, de óculos, nerd, né? Sentado ali na frente. E o cara falou, a cola, você não passa? E ele fala assim, não, passa a cola aí pra mim e tal, não sei o que. A primeira conversa tentando te convencer que aquilo vai ser bom, né? Depois ele já começa a dizer, olha, se você não passar a cola, então quer dizer, é aquela ameaça velada, né? É o chamado Big Stick, né? O modelo de vida americano, né? American Way of Life, né? Que é o Way of Life, né? Que é o modelo de vida americano. Todos querem ser americano. Como eu falei para você, a indústria cinematográfica, a indústria, a mídia vai colaborar muito com isso, né? Olha como é os Estados Unidos, né? Eu nunca vi, por exemplo, nos jornais mostrar, ou em filmes, aquela pobreza americana, né? Quando eles mostram até as favelas, é o cara que deu certo, né? Dificilmente é o cara que deu errado, né? Dificilmente os Estados Unidos mostra vulnerabilidades, né? Ele mostra sempre superações, mesmo quando se trata de comunidades pobres americanas, né? E aqui, como nós já falamos, crescimento da indústria e da revista. Então esse é o imperialismo, tá? Esse é o assunto que nós estamos falando. Pois na próxima aula, tá, galera? Aqui já está passando o horário, senão vocês não vão aguentar essa aula. Na próxima, nós vamos falar aqui, na próxima revisão sobre esse assunto, de como esse imperialismo afetou a África e sobre, lógico, aqui, ó, sobre as reações. Nós não vamos imaginar que essa África vai aceitar esse imperialismo parada. Não, muita gente vai morrer para defender a sua pátria, né? Então, para você que está assistindo aí, vale a pena já uma pesquisa, tá? Como atividade. Então, eu quero que vocês pesquisem aí sobre Guerra do Ópio, tá? Sobre aqui a Guerra de Cipaios, sobre a Era Meiji no Japão, que são movimentos importantes que vão dizer, olha, não, nós não aceitamos esse imperialismo, né? É lógico que essas reações não vão dar muito certo, mas a população não aceita esse imperialismo. Não parece que a população aceita numa boa, não.
a população tenta, de certa forma, reagir, principalmente a esse imperialismo de ocupação, né? A gente vai ver essas revoltas. Você que está assistindo aí, bora lá pesquisar, tá? Guerra do ópio na China, era Meiji no Japão, pesquisa, faça lá, cria, vamos lá, tire suas dúvidas dentro dessa pesquisa. É importante que você participe da produção do conhecimento, que você vai lá agora e faça essa pesquisa para não ficar só eu falando e você só absorvendo esse conteúdo, que você absorva esse conteúdo a partir da sua perspectiva, né? E aqui a revolta dos cipários, tá bom, galera? Então na próxima aula nós vamos entender as revoltas, tanto na África quanto na Ásia, em relação a esse imperialismo, e na próxima aula a gente vai falar também um pouquinho sobre desse imperialismo que ele promoveu na África. Também pode ser uma pesquisa de vocês. A geografia, por exemplo, do continente africano, a geografia do continente asiático vai ser toda mudada. Os conceitos culturais africanos e asiáticos, a população, a gente vai ver que vai ter guerra civil até hoje por conta da invasão imperialista na África. Por exemplo, se você quiser ir já assistindo um filme aí bacana para você ver uma das causas desse imperialismo, eu incentivo você a ver aí o Hotel Ruanda, tá? O Hotel Ruanda é um filme muito bom, foi um massacre que aconteceu em Ruanda por conta do entendimento de duas tribos, de duas facções que agora vivem em Ruanda, que infelizmente o imperialismo colocou elas uma de frente com a outra, né? E aí gerou uma guerra civil ali. Mas é interessante você assistir esse filme. Procura lá o Hotel Ruanda, muito interessante, muito bacana. Eu costumo sempre passar para meus alunos. Beleza, galera? Até a próxima. Tudo de bom. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho aqui, né, com o professor Júlio, tá? Da matéria de história de vocês. Até a próxima. Abração!